E aí galera, como é que vocês estão? Eu dei uma bela de uma sumida esses dias aí. Parei de publicar na página, enfim, mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui. Não vou postar esse conteúdo em lugar algum. Eu faço esses vídeos mais porque eu gosto mesmo. Então, assim, independentemente da quantidade de pessoas que assistir, eu gosto de deixar registrado. Eu gosto de fazer os vídeos. E, galera, o que aconteceu? O que aconteceu foi simplesmente um desastre. O mercado já vem brincando com a gente há um tempo considerável, certo? E depois de uma alta maravilhosa dessa que ninguém imaginava, uma queda em V assim, ninguém imaginava, ninguém mesmo. E aí eu gostaria de remeter vocês ao vídeo que o anterior que eu fiz, onde a gente estava analisando o mercado sob o ponto de vista do nosso indicador Squeeze Momentum. E eu lembro muito bem, muito bem de ter dito para vocês, galera, olha para você ver, o histograma tá fraco, o histograma tá mostrando pra gente que não tem uma força de alta. Eu falei com vocês, esse Kiss me preocupava muito, me preocupava muito. Eu ainda disse, olha, diante desse histograma fraco, eu disse no vídeo, que eu esperava que o Bitcoin na época, pelo menos ele fizesse um movimento de acumulação lateral durante um tempo e retornasse, eu disse na época, retornasse até o região de 120. Foi o que ele fez, né? Ele, eu fiz o vídeo, acho que ele me passou questão de nem, acho que poucas horas depois, ele começou o movimento de correção, tocou aqui na linha pontilhada, só que é aquela coisa, né? Não é só gráfico que guia, não é só o gráfico que guia. Eu vou ser muito sincero para vocês, muito sincero para vocês. Eu acredito mesmo que a análise, ela não pode ser apenas uma análise gráfica, certo? Só que o gráfico ele nunca deixa a gente desprovido de informações, nunca deixa. Nunca deixa a gente desprovido de informações. Foi o que a gente viu acontecer agora, porque assim, a gente olhou nós vimos aqui, nós vimos juntos inclusive, a gente olhou pro indicador, eu falei para vocês que eu não gostava disso. Eu tenho certeza que nem eu acreditava que fosse acontecer uma queda dessa, mas eu olhei para aquilo e falei, olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui não tá legal, essa força de alta não tá forte, não tô gostando, mas claro, eu não acredito que teria caído dessa forma se não fosse as manifestações é, da guerra comercial, né, envolvendo os Estados Unidos e a China. Realmente eu não acho que cairia dessa forma. Só que o mercado não estava forte o suficiente para aguentar uma pancada. O que eu gosto de pensar é o seguinte, olha, se nós tivéssemos uma força de alta muito forte, essa 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 queda seria rapidamente revertida. Ou mesmo não seria tão grave assim. Mas como nós tínhamos um mercado enfraquecido, apesar de uma alta fantástica, de um candle semanal maravilhoso, que parecia, para mim era evidente que isso aqui era uma tentativa de um pivô de alta no semanal, ficou lindo. Então eu esperava um movimento de recuo até o 120 para um novo pivô, por mais que o gráfico estivesse fraco. Só que com a fraqueza da alta somada com a fraqueza somada com a guerra comercial nos Estados Unidos, foi o suficiente para derrubar o preço. Fantasticamente, a gente tem a nossa tendência do RSI semanal ainda presa no mesmo ponto que nós estamos presos desde a primeira all-time high formada lá atrás no Bitcoin. A gente está preso nessa mesma linha de tendência, por mais que nós tenhamos subido deste ponto até este ponto aproximadamente 50%, nós temos um RSI que está dizendo para a gente que esta alta ela não está tendo volume
força o suficiente, o que leva o mercado sempre a ter uma correção. Correções estas que tinham um padrão observável, evidente, um padrão evidente de que a gente tinha um topo aqui do RSI, uma correção até os 50 do RSI, 40, 44, essa região aqui. Mais um topo aqui, mais uma correção até aqui. E dessa vez, essa correção ela tá menos íngreme, vamos colocar, ela não tá tão explícita assim, certo? E ao mesmo tempo nós também não temos uma grande variação do RSI. Se nós excluirmos aqui esse pivô, essa tentativa de pivô de alta falha, né, que foi anulada, até porque o candle semanal em vermelho anulou o candle semanal em verde, então é como se isso aqui não tivesse acontecido. A gente tem ainda mais um espacinho para cair até o RSI 44, 43, né? E o RSI 44, 43, neste momento, ele está localizado. Eu acredito que a gente não vai ter direto aqui o 44, 43, porque o 40 é aqui embaixo, ó. Não é o 40 que eu estou querendo saber aonde ele para aqui, nessa região, mais ou menos, de 43, 44. Então vamos fazer assim, se o 50 é o valor atual e o 40 é o valor de 94, então a gente tem uma distância aí de aproximadamente 15 mil dólares entre um e outro. E isso coloca então o RSI 44, 45 no meio do caminho aproximadamente, o que daria ali os 103, deixa eu ver. Seria, a gente está falando de... E aí vocês vão ter que me perdoar pela matemática porca. A gente está falando de 109 e 200. A gente está nos 50 agora, né? Mais ou menos nos 50. Menos 93 e 900 dividido por 2 menos 109 e 200. Estou falando de 101.500 aproximadamente. E eu sei, ó, não me odeiem por estar falando isso de novo. Sério, eu também odeio ter que ficar falando isso de novo. Mas Bollinger tá falando. Bollinger tá gritando assim, olha, eu tava certo o tempo inteiro e você é idiota de não ter acreditado. Porque vocês podem ver aqui as setas marcando aqueles pontos que eu tinha feito anteriormente. Eu vou falar pra você. Olha como que a situação é. Anos de experiência. Anos de experiência. Você sempre duvida de um padrão. Você sempre duvida de um padrão. É incrível como a gente... parece que a gente é induzido a pensar nas questões de mercado do ponto de vista da intuição e não da probabilidade, e a gente sempre se engana com isso, é incrível, porque olha, o mercado estava dizendo para mim que isso ia acontecer esse tempo inteiro, cara. Isso aconteceu aqui, olha, eu disse para vocês, isso aconteceu aqui, já falei várias vezes, aconteceu aqui. Exatamente o que está acontecendo aqui. Exatamente o que está acontecendo aqui. Bollinger, ele cruza aqui para baixo, certo? E não adianta, não tem como escapar. Ele cruzou aqui, vai tocar lá embaixo. Por mais que o preço faça esse candle forte de alta aqui, igualzinho fez aqui. Não adianta. Fechou abaixo de Bollinger, rasgou para baixo. E agora eu tenho uma convicção pessoal assim enorme que nada vai parar o Bitcoin enquanto ele não tocar em Bollinger na parte inferior. Nada. Não vai, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai vir aqui, ele vai tocar aqui, ele vai fazer o mesmo padrão que ele fez anteriormente, vai tocar nessa mesma região do RSI 42, 44, essa mesma região aqui. Acredito eu que como colocar assim, onde ele faz mais toques, né? Porque se observar tem um aqui, tem um toque aqui, tem um toque aqui, tem um toque aqui, tem esse aqui que sai um pouquinho abaixo do prumo, mas a gente tá aqui no 45, vai tocar em 101 mil, vai tocar.
vai tocar em 101 mil. Aí no gráfico diário a gente tem essa formação. É uma cunha megafone, né? Uma cunha megafone é conhecida pela ser a cunha da volatilidade. Uma cunha megafone ela abre os dois lados. Então o que acontece com a cunha megafone? Ela faz uma volatilidade gigantesca. Ela faz assim, um dia parece que vai para a lua, outro dia parece que vai para o fundo do eu acredito mesmo que a gente vai vir aqui nas próximas semanas. A gente vai vir aqui, a gente vai tocar nessa região, vai tocar na região de Bollinger, pode até mesmo assim escapar um pouco aqui dessa cunha, vir aqui abaixo, fazer um pavio, tocar, vai vir, certeza que vai. Certeza que vai. O que está segurando o preço agora é a média de 200, mas vocês conhecem a média de 200, vocês sabem como é que funciona a média de 200. O preço fica zanzando ao redor dela. Já expliquei por quê. É um fato que aqui tem muita liquidez para ser capturada, então o preço vai ficar zanzando ao redor dela. Ele toca, ele volta, ele sobe. E assim, convenhamos, se a gente for analisar o Bitcoin do ponto de vista macro, a gente ainda está muito bonito no gráfico semanal. E realmente, assim, para poder ficar feio no gráfico semanal, a gente teria que perder esse fundo. Aqui atrás. Vou colocar que é uma zona bem complexa de ser rompida para baixo, que é toda essa zona aqui. E aí você tem as médias semanais que estão se aproximando com mais frequência. A média especial, que é a média de 50, com certeza ela já está em 100 ela já está em 100 mil dólares. Ela estava 92 quando a gente começou a fazer os vídeos, agora está em 100 mil. Ela vai vir dar suporte ao preço. Isso aqui é um fato. Entendeu? Não tem escapatória para essa queda. Se você olhar o gráfico diário, apagando aqui essas médias, se olhar o gráfico diário, vamos colocar de 4 horas que é melhor. A gente tem uma xícara aqui. A gente tem uma xícara. E claro, se essa xícara falhar, se ela falhar o rompimento para baixo, o movimento para cima é explosivo, muito explosivo. Mas se ela a maior probabilidade, né, que ela não falhe para baixo, que ela não falhe para cima no caso dessa xícara, que ela rompa para baixo. A gente está falando de uma queda de aproximadamente 12% do rompimento dela, que inclusive a gente pode até alegar que depois dessa perda desses pavios aqui, ela já está começando a ser validada, e uma queda de 12% vai dar lá no alvo do final, lá nos 97, um pouco abaixo de Bollinger. Aí você fala, poxa, mas então na verdade vai cair abaixo de Bollinger. Olha, não é que vai cair abaixo de Bollinger. Vamos colocar no diário aqui. Vamos apagar essa bela porcaria aqui. E vamos olhar como que foi aqui atrás. Olha aqui. Como se comportou no diário o Bitcoin quando tocou aqui. É normal fazer isso aqui no momento em que o mercado ele quer voltar a subir, então ele vai fazer esse pavio aqui, por exemplo, liquida no shorters, depois liquida no longers, depois lateraliza e volta para o movimento. É o que vai ser feito aqui, cara. É o que vai acontecer aqui. O Bitcoin vai vir aqui, vai ameaçar perder aqui esse canal. Talvez até toque aqui na linha de tendência, não sei. Essa linha de tendência eu guardei ela aí para o futuro. E depois ele vai voltar a subir. É o que ele vai fazer. A gente tem que admitir que tinha muita gente bullish demais quando aconteceu essa alta aqui. Tinha muita gente bullish. Todo mundo tinha certeza que ia voltar a subir. Eu tava crente que pelo menos ele ia demorar um pouco para subir. Não achei que ele fosse anular a alta. Eu achei mesmo que ele fosse fazer esse recuo aqui para poder fazer uma lateralização para depois subir. Não achei que ele fosse cair isso tudo, mas não importa o que eu acho, né? S&P 500 tá num padrão tranquilo. Inclusive ele acabou de tocar na cunha, que interessante. Eu não tinha visto isso aqui não. Engraçado, ele acabou de tocar, inclusive. Não, mas tá fazendo um pavio até bonito o S&P 500. Pelo menos por enquanto, né? É o gráfico de uma hora.
Então, o S&P 500 está fazendo um movimento até bonito. Ele já ele recuperou muito melhor que o Bitcoin, é um fato. Ele recupera muito mais rápido. Olha pra você ver, ele já veio aqui, já voltou a subir, já rompeu o 0,68. Então, assim, ele anulou essa alta. Agora está tentando construir um fundo mais alto em relação ao anterior. E vocês veem como ele toca em 0,6. Assim, mercado tradicional não existe 0,618. Mercado tradicional existe 0,6. Retração de 50%. Desculpa. Não existe 0,68 em mercado tradicional. Tem 0,6. Que é onde ele está se apoiando agora. Tocou duas vezes já. Uma vez aqui, uma vez aqui. Perfeito. Tem muita força de compra nessa região. Eu acredito realmente que os grandes players estão acumulando. Eu acredito mesmo que essa queda aqui era literalmente uma queda assim. Beleza que tem a notícia do Trump. E óbvio que isso vai fazer preço. Óbvio. Mas o pessoal tá comprando no medo, né? Acho que foi o Warren Buffett que falou que você tem que comprar quando as pessoas estão com medo e vender quando as pessoas estão otimistas. Todo mundo com medo agora, todo mundo em pânico. Todo mundo em pânico. Se a gente abre aqui o índice de medo e ganância, tá nas mínimas, né? Praticamente, eu acho que, deixa eu colocar no período aqui de um ano. Olha, o preço do Bitcoin, ele está em 32 agora, o índice de ganância e medo. Esteve 32 quando a gente estava lá em 109, há um tempo atrás. Aqui atrás. Está no mesmo ponto agora. E eu acredito que a gente vai lá tocar nessa região aqui do índice de medo e ganância quando a gente tocar nos 100 mil dólares. Bollinger vai se validar. Mais uma vez. Inexorável Bollinger. Porque eu não escutei o meu próprio setup, não sei. Não faço a menor ideia porque eu faço essas coisas. E o gráfico diário. Opa, tô na moeda errada aqui. Bem que eu achei estranho esse gráfico. O gráfico diário tem esse canal aqui, que inclusive foi aonde o preço, se vocês colocarem Bollinger aqui no gráfico, ele foi onde o preço brincou e dançou aqui quando ele tentou perder o canal, tá vendo? Ele brinca um pouquinho aqui, volta. Tocou em Bollinger. Eu acho que a gente tá indo fazer exatamente a mesma coisa, velho. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai vir aqui, brincar aqui, depois fazer isso aqui. Vai ser esse momento aqui, ó. Esse momento aqui é equivalente a esse momento aqui. É uma coisa. Mesma equivalência. Beleza? Então, eu acho que do Bitcoin é importante falar isso. Não tem mais o que falar a respeito do Bitcoin, não, porque se eu ficar falando muito tempo também, vocês não vão querer nem ver o vídeo. Eu não vou falar de altcoin hoje, as altcoins todas. Nossa, velho. Eu acho que a altcoin que mais me surpreendeu, e eu vou falar pra vocês, eu arrependi de não ter comprado essa moedinha que é a SEI. Eu vi ela pegar 9 centavos. Eu vi isso aqui, cara. Eu tava tipo assim. Eu tava olhando pro cara falando assim. What the fuck? Eu tava. Minha esposa pode até testemunhar. Eu tava simplesmente incrédulo. Eu tinha assim, falei, não, velho, não tem condição. Como assim a SEI caiu 80%? Foi 80%? Acho que foi mais ou menos. Foi 60%. Eu falei assim, não, cara, não tem lógica nenhuma ela ter caído isso tudo. Vou ter que limpar isso aqui. Mas foi quase que perfeito. Olha pra você ver. Esses desenhos aqui são antigaços. São desenhos que eu fiz quando eu tinha SEI há muito tempo. Quando eu tava comprando SEI nesse período aqui, olha. Cara, olha que perfeição incrível. A linha de tendência, como ela foi respeitada, assim, vamos colocar respeitada, né, dada a volatilidade. A gente tem que abrir um pouquinho de espaço aqui para volatilidade, mas o canal maravilhoso, a linha de tendência maravilhosa. Eu vi isso aqui, eu não comprei, eu não sei porque eu tava com a minha, nossa, cara, eu tava vislumbrando gráficos das moedas, eu olhava uma, olhava a outra, falava não tem condição, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse mercado? Eu vi coisas desaparecerem.
Eu vi coisas desaparecerem, assim, inacreditável. A FET mesmo, ó. Meu amigo, eu vi. Olha, inclusive, tá, a FET também tá com um desenho bonito aqui que eu fiz. Meu brother. A FET tá muito feia. Feia, 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 muito horrível. Nu. Ela tá feia, mas ela tá. Ela pegou 12? Não. Eu não vi ela pegar 12, não. Nu. Ah, também quem tinha dinheiro, né? Ai, velho, é aquelas coisas, quando você tem caixa, nesses momentos você fica tão feliz. Eu não tinha caixa, não, eu sou paspalho demais. Não tinha caixa na hora. É. Então, as altcoins, vocês estão vendo que sofreram muito. O Ethereum, nada. A Ethereum, assim, o Ethereum foi como se não tivesse acontecido muita coisa nesse período de tempo aí. Ele continua acima daquelas regiões de topo, perfeitamente. Recuperou-se rápido. Eu acredito que o Bitcoin vai cair para US$ 100.000 e o Ethereum não vai voltar para os 3.400. As altcoins, no geral, não voltam mais a tocar. Não voltam mais a tocar no fundo que elas tocaram agora, porque a liquidação que houve nelas foi uma liquidação histórica, em massa, absolutamente insana. Eu não acredito mesmo que as altcoins vão voltar a tocar nestes fundos formados aqui nelas, certo? Não acredito. O Ethereum tá bem bonito. O Ethereum tá bonito. Eu tô gostando do padrão que tá se formando, especialmente se a gente conseguir fazer uma cabeça ombro invertido aqui. Vai ficar muito bonito. A gente chegou a tocar no sobrevendido diário? Não, não chegou a tocar no sobrevendido diário. A gente tem um valor alto, um valor mais baixo, um RSI mais alto. Isso aqui é muito bom. Eu acho, e aqui, olha, aqui eu vou falar pra vocês uma coisa que eu acho, e nesse ponto eu posso estar errado, muito errado, mas eu acredito que na hora que o Bitcoin voltar a subir, na próxima vez que ele fizer aquele movimento que a gente acabou de analisar aqui, no que ele fizer aquela limpa lá embaixo, naquela região de Bollinger, vamos colocar no gráfico diário aqui, vamos deixar marcado aqui, ó, no que ele fizer essa limpa aqui nos próximos dias. Vocês estão preparados para o Moonvember? Moonvember é o mês de novembro da Lua. Lua. O mês de novembro vai ser Lua. Então vamos marcar aqui até mais ou menos metade do mês de novembro. Vai acontecer essa queda. O Bitcoin vai vir aqui nessa região dessa bola amarela aqui toda. E no que ele voltar a subir, as altcoins vão sair na frente. As altcoins não vão sair na frente. Tem muita gente desesperada agora vendendo altcoin. Nó! Eu não tinha visto isso aqui também. Pancada, o Bitcoin cai, a dominância sempre faz um spike. Olha isso. Nossa senhora, tocou na linha de tendência, ela voltou. Eu acredito que essa dominância do Bitcoin aqui, rejeitando essa média de 200 como rejeitou aqui, eu acredito que nós vamos ficar presos aqui durante um tempo, certo? Mas na hora que o Bitcoin, na hora que o mercado voltar a subir, depois que o Bitcoin tocar lá nos 100 mil, a gente vai ter a nossa primeira pernada de altcoin season. Quando isso vai acontecer? Não sei ao certo. Eu acho que vai ser em novembro. Eu acho que o principal evento macro que tem que acontecer para a gente confirmar isso é o corte de juros. O corte de juros do Fed que vai acontecer 29 de outubro. Uai.
What the É sério que ninguém tá acreditando mais em corte de juros? É sério isso? Não, pera aqui. Calma, porque eu tenho que me informar melhor. Eu sei que não teve dado de inflação nem nada recente. Quando é que vai divulgar o próximo? 24 de outubro. Cara, mas eu acho que isso aqui deve estar errado. Peraí, só um minutinho. Não, poxa. Realmente reverteu a situação? Então ninguém tá acreditando mais. Ah, não, tá certo. É que realmente eu tava viajando. É que na verdade o que aconteceu foi que isso aqui foi, como eu posso dizer, já foi, a precificação terminou. Você não pode mais fazer essa, ela terminou aqui. Então a expectativa é de que 99% de chance de cortar 0,25. É isso mesmo. A gente tem um shutdown, né, no mercado no governo americano também, que é aquela questão do financiamento. Tá tudo muito complicado, mas geralmente no final do ano se estabiliza. Eu acredito que vai acontecer isso. No final do ano a gente vai ter um bom rally de alta de novembro até março, que vai ser a oportunidade de muitas pessoas recuperarem o dinheiro que perderam em altcoins. Algumas altcoins estão mais bonitas que as outras. A ordem tá bonita, mas não tá tão mais. Mas ela com certeza é interessante. Super P, nossa, nem tchum. Acho que ela não importa muito com o mercado, não. Drift. Ela já tá sentindo um pouco mais. A Drift tá sentindo bem mais. Esperar pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Mas eu acho que o vídeo é isso, pessoal. Não vou fazer uma coisa muito longa, não. Vamos aguardar. Então, muito obrigado e até uma próxima.